Imagine homem cuja idade não é conhecida publicamente, nascido provavelmente em favela da Zona Norte ou Oeste do Rio, durante início dos anos 1990, que aos 25, 30 anos já ocupava cargo de gerente operacional do Comando Vermelho, com responsabilidade tripla. 1. Administrar território de Gardenia Azul na Zona Oeste, área conquistada de milícias em guerra sangrenta, que dura 3 anos matando dezenas. Juan BMW Breno Malta Ramos nunca foi capturado. Continua operando o Grupo Sombra, coordenando guerra em Jacarepaguá até hoje, 31 de outubro de 2025. O que torna a história de BMW devastadoramente reveladora sobre funcionamento interno do Comando Vermelho não é violência individual que pratica. Torturar vítima fazendo piada do sofrimento é objetivamente cruel, mas dezenas de executores do CV fazem isso. Nem posição hierárquica que ocupa. Gerente operacional é Tier 3, abaixo de Doca, Pedro Bala no Tier 1 e Gardenal, Grandão no Tier 2. Nem território que controla. Gardenia Azul é importante, mas não é base central como Penha, alemão. O que torna reveladora é a especialização funcional extrema. CV de 2025 não opera mais como gangue, onde todos fazem tudo, mas como corporação moderna com divisão de trabalho, onde cada líder tem função específica otimizada. Doca, CEO tomando decisões estratégicas máximas. Pedro Bala, estrategista militar planejando operações de alto nível. Gardenal, CMO coordenando expansão territorial geral. Grandão, COO gerenciando logística, finanças, recursos humanos. BMW não é gerente comum coordenando vendas de droga, explicou o investigador da DRE. É comandante de unidade de elite. Quando o CV precisa invadir território fortemente defendido, chama BMW e Grupo Sombra. Quando precisa torturar rival importante para extrair informações ou fazer exemplo público, chama BMW. Quando precisa eliminar traidor de forma espetacular que aterrorize outros, chama BMW. É especialista em violência de alta complexidade. Antes de mergulharmos na história de como o CV criou unidade de operações especiais, comandada por torturador profissional, que faz piada de vítimas agonizantes, coordenou guerra de 3 anos em Jacarepaguá, matando dezenas para conquistar territórios milionários, desenvolveu sistema de supervisão remota, onde Gardenal assiste torturas via transmissão ao vivo, e escapou da operação mais letal da história, permanecendo foragido, coordenando expansão violenta. Deixa nos comentários, sem identificar ninguém. E se você acredita que entender estruturas militares do crime organizado é essencial para combatê-las, deixa o like. Mas aspecto mais perturbador do caso BMW não é sadismo individual. Torturar fazendo piada revela psicopatia, mas não explica sistema, nem eficácia militar. Grupo Sombra vence invasões, mas muitas equipes do CV são competentes. Nem impunidade. Escapou da operação, mas dezenas de outros também escaparam. Nem lavagem de dinheiro, prática comum entre gerentes do CV. Aspecto mais perturbador é a profissionalização da crueldade extrema. Tortura filmada onde BMW espanca a vítima não foi explosão emocional descontrolada, mas procedimento supervisionado remotamente, por superior hierárquico, Gardenal, que assistia via transmissão ao vivo avaliando performance, dando instruções implícitas, continuar, parar, intensificar e documentando para referência futura ou propaganda. É tortura corporativizada, não vingança pessoal, mas ferramenta de gestão aplicada sistematicamente com supervisão de qualidade, métricas de eficácia. Vítima falou, informação obtida foi útil, execução gerou medo suficiente em comunidade e treinamento contínuo. BMW treina outros em larga experiência no emprego de armas de grosso calibre, transmitindo conhecimento. Violência deixou de ser caótica, virando processo industrial otimizado para resultados. Essa história está acontecendo agora. BMW permanece foragido desde 28 de outubro de 2025, coordenando Grupo Sombra. De onde você está assistindo? Deixa nos comentários. E se você quer entender como o CV transformou violência em processo industrial, com unidades de operações especiais, supervisão remota de torturas e gerentes especializados em crueldade extrema,
Se inscreve e ativa sino, porque vamos detalhar Grupo Sombra, guerra em Jacarepaguá, sistema de tortura supervisionada e, principalmente, como liderança inteira do CV escapou enquanto 121 pessoas morriam. Para entender quem é Juan BMW Breno Malta Ramos e como o CV criou unidade de operações especiais, comandada por torturador profissional, primeiro preciso contextualizar transformação estratégica do Comando Vermelho entre 2020 e 2025, que abandonou o modelo defensivo, manter territórios tradicionais em Zona Norte, adotando o projeto expansionista, focado em conquistar Zona Oeste do Rio. Zona Oeste era território miliciano há 20 anos, explicou o pesquisador da UFRJ. Depois que o Estado expulsou o CV de áreas da Zona Norte através de UPPs, 2010-2015, milícias preencheram vácuo expandindo violentamente. Mas quando UPPs colapsaram, 2016-2020, e CV retomou Zona Norte, facção olhou para Oeste e viu oportunidade. Milícias tinham dinheiro, mas armamento inferior, estrutura menos coesa e, principalmente, população que odiava extorsões constantes. CV poderia conquistar território lucrativo e ganhar apoio popular relativo, oferecendo proteção mais barata. A região de Jacarepaguá, que se tornou epicentro da guerra, inclui bairros, comunidades como Gardênia Azul, César Maia, Rio das Pedras, Muzema, Cidade de Deus e adjacentes, área com população estimada de 400-600 mil habitantes, renda per capita de 1.200, 2.000 mensais, classe média baixa e, principalmente, valor estratégico, por estar próxima à Barra da Tijuca, bairro rico com mercado consumidor de cocaína de alta qualidade. Milícias controlavam território através de terror calculado. Cobravam 150 a 800 dólares mensais de cada comerciante. Não pagar resultava em destruição de estabelecimento ou morte. Forçavam moradores a comprar gás de botijão a 90, 120. Mercado cobrava 70, 85. Executavam publicamente quem desafiava a autoridade. Corpos deixados em praças como aviso. Moradores de Jacarepaguá viviam sob extorsão permanente, denunciou defensora pública. Pagavam taxa para a milícia, depois pagavam imposto para Estado, depois pagavam conta de luz, água inflacionada por roubo em rede. Ficavam com 40 a 50% da renda após todas as extorsões. A decisão do CV de invadir Jacarepaguá ocorreu aproximadamente em Silmubá 2022, durante reunião estratégica da cúpula, onde DOCA apresentou análise de custo-benefício. Custos, guerra prolongada, matando dezenas de soldados do CV, investimento massivo em armamento pesado para superar milícias que tinham fuzis e granadas, risco de retaliação policial, porque milicianos são ex-policiais com conexões ativas. DOCA aprovou a operação, Pedro Bala planejou estratégia militar, Gardenal foi nomeado coordenador-geral da expansão e BMW foi escolhido para comandar a execução tática, criando unidade especializada que seria batizada Grupo Sombra. Nome sugere operações noturnas, invisibilidade tática e morte súbita, sombra que mata. Escolha de BMW não foi aleatória, revelou o promotor. CV precisava comandante brutalmente eficaz. BMW tinha a reputação de ser frio, competente militarmente e, principalmente, disposto a fazer qualquer coisa necessária para vencer, incluindo torturar, mutilar, executar famílias inteiras de rivais. É soldado perfeito para a guerra total. Esse é o Grupo Sombra, formado por BMW entre 2022 e 2023, seguiu o modelo de forças especiais militares adaptado para crime, recrutamento, seleção rigorosa entre soldados veteranos do CV, identificando os mais competentes militarmente, mais frios emocionalmente e mais leais institucionalmente. Aproximadamente 20 a 30 membros. Iniciais escolhidos entre centenas de candidatos. Grupo Sombra é BOP do crime, comparou o coronel reformado. Seleção rigorosa, treinamento intenso, equipamento superior e, principalmente, autorização para usar violência extrema que soldados comuns não têm. São elite. A primeira operação documentada do Grupo Sombra ocorreu em março-abril de 2023,
Data aproximada, baseada em investigações que rastrearam escalada de violência, quando o BMW coordenou invasão de território da milícia em área adjacente à Gardenia Azul. 25 membros do Grupo Sombra entraram simultaneamente às 3 da madrugada por múltiplos acessos, usando táticas de assalto urbano, granadas de atordoamento, entrada coordenada, supressão de fogo. Custo para CVs: 2 membros do Grupo Sombra feridos, nenhum morto, 150 a 300 mil rios em munição, equipamento, logística. Receita gerada: estimados 800 mil, 1,5 milhão mensais, através de venda de drogas, plais e extorsões. ROI: retorno sobre investimento. Território se pagou em 4 meses. Foi operação modelo, elogiou DOCA em mensagem interceptada. Grupo Sombra funcionou exatamente como planejado. BMW está autorizado a expandir. A guerra se intensificou entre 2023 e 2025, com dezenas de mortes. Número exato não documentado, mas denúncia do MPRJ confirma dezenas de mortes ao longo dos últimos anos, além de incremento da sensação de violência na região, incluindo milicianos executados durante invasões, maioria, soldados do CV mortos em confrontos, minoria porque armamento superior e, principalmente, civis atingidos por balas perdidas. Guerra de Jacarepaguá destruiu centenas de famílias, lamentou assistente social. Cada morte deixa viúva, órfãos, pais enlutados. E guerra não tem fim. Território conquistado hoje pode ser retomado amanhã, gerando novo ciclo de violência. Até outubro de 2025, CV havia consolidado o controle de Gardenia Azul, gerenciada diretamente por BMW, e César Maia, gerenciada por outro líder subordinado a Gardenal, mas guerra continuava em áreas disputadas com confrontos semanais, execuções mensais e clima de terror permanente. Juan Breno Malta Ramos nasceu provavelmente entre 1989 e 1997, idade estimada entre 28 e 36 anos em 2025, baseado em posição hierárquica que exige 10-15 anos de experiência no CV, em favela da Zona Norte ou Oeste do Rio, em contexto de violência urbana extrema, onde CV consolidava poder através de guerras sangrentas contra TCP, Terceiro Comando Puro, e ADA, Amigos dos Amigos, e principalmente onde tortura era ferramenta comum, de controle social usada por facções para punir traidores. Apelido: BMW. Tem origem especulativa, mas análise sugere: 1. Referência à marca de carro de luxo alemã, BMW, Bayerische Motorenwerk, indicando que Juan possuía ou aspirava a possuir veículo que simboliza status riqueza. 2. Iniciais de frase, característica que terceiros não documentaram. 3. Apelido de infância que virou identificação criminal. Apelido BMW carrega conotação de prestígio, analisou o sociólogo. Não é apelido humilhante como rato ou descritivo como cabeludo. É marca aspiracional. Sugere que BMW sempre se viu como elite. Mesmo quando era soldado raso, já planejava chegar ao topo. O recrutamento de BMW pelo CV ocorreu provavelmente aos 13 e 16 anos, 2002-2013, seguindo trajetória típica, olheiro ganhando 30 a 80 por dia, contenção com salário fixo de 150 a 300 semanais, vapor vendendo drogas com renda de 800 a 1.500 mensais, soldado armado aos 18-20 anos, defendendo o território com pistola, .40 ou 380. Mas BMW não se contentou com posição de soldado comum, demonstrou 3 características raras, que o promoveram rapidamente. 1. Competência tática, matando rivais em confrontos sem ser ferido, capturado, demonstrando habilidade de combate superior. 2. Frieza emocional extrema, executando ordens de tortura, morte sem hesitar, questionar. Para virar comandante de Grupo Sombra precisa ser melhor que 99% dos soldados, explicou o ex-membro do CV. BMW venceu seleção natural brutal, onde milhares entram, centenas sobrevivem 5 anos, dezenas chegam a gerentes e apenas 1-2 comandam operações especiais. A especialização de BMW em tortura provavelmente começou aos 22-25 anos, 2011-2022,
quando já era soldado veterano e foi designado para participar de Tribunal do Tráfico, sistema de justiça paralela onde CV julga e pune traidores, devedores e criminosos comuns, estupradores, ladrões que roubam dentro da favela. Função inicial era conter vítima, enquanto o executor mais experiente aplicava tortura, mas BMW demonstrou aptidão natural, observando técnicas, vídeo interceptado, onde BMW tortura a vítima fazendo piada do sofrimento alheio, não foi primeira vez. Foi performance documentada de habilidade desenvolvida através de dezenas de torturas anteriores ao longo de anos. Torturar eficientemente é habilidade técnica, revelou o psicólogo forense. Requer conhecimento de anatomia, onde bater para causar dor sem matar, controle emocional, não se deixar levar por raiva perdendo o controle e, principalmente, capacidade de desumanizar vítima, transformando pessoa em objeto. BMW tem essas 3 características em grau extremo. A promoção de BMW a gerente operacional ocorreu provavelmente entre 2020 e 2022, quando Gardenal, recém-promovido a chefe operacional geral da Zona Oeste, precisava subordinado confiável para executar invasões em Jacarepaguá. BMW foi escolhido por Gardenal, não por Doca diretamente, porque ambos compartilham filosofia operacional, violência extrema sistematizada como ferramenta de gestão. Enquanto Grandão, gerente administrativo, prefere evitar confrontos desnecessários focando em eficiência logística, e Pedro Bala, estrategista, planeja operações minimizando riscos, Gardenal e BMW acreditam que pace e terror é vantagem tática. Executar rival de forma espetacularmente brutal, decapitação, esquartejamento, tortura pública, gera medo que paralisa inimigos, facilitando conquistas futuras. Gardenal e BMW são dupla perfeita, observou o investigador. Gardenal planeja quem deve morrer e como. BMW executa com criatividade sádica. É relação simbiótica entre planejador estratégico e executor tático, ambos compartilhando ausência de empatia. A criação oficial do Grupo Sombra ocorreu entre final de 2022 e início de 2023, quando Gardenal autorizou BMW a recrutar e treinar unidade especializada para a guerra em Jacarepaguá. Processo de seleção durou aproximadamente 2-3 meses, onde BMW entrevistou 120 soldados veteranos do CV, identificando os mais competentes através de critérios rigorosos. 1. Histórico de combate. Dos 120 entrevistados, BMW selecionou apenas BRICS 25-30, taxa de aprovação 25-30%, que passaram para a fase de treinamento intensivo. O treinamento do Grupo Sombra entre janeiro e março de 2023, duração estimada 8-12 semanas, ocorreu em área remota da Serra da Misericórdia, onde CV mantém campos de treinamento em mata densa, longe de áreas residenciais. Programa incluía semanas 1-3, condicionamento físico, correndo 5-10 km diários em terreno irregular carregando mochilas de 20-30 quilos, exercícios de resistência, flexões, abdominais, agachamentos, até exaustão. A primeira operação real do Grupo Sombra, invasão de território adjacente à Gardênia Azul, em março-abril 2023, mencionada anteriormente, seguiu planejamento meticuloso. Fase 1, inteligência. Durante 2-3 semanas, BMW enviou olheiros, disfarçados de moradores comuns para mapear território, identificando a. Localização de bocas de fumo. B. Horários de troca de turno onde defesa fica vulnerável. C. Rotas de fuga que milicianos usariam. D. Residências de líderes locais. A evolução tática do Grupo Sombra entre 2023 e 2025 demonstra aprendizado contínuo através de tentativa e erro. Primeiras invasões, 2023, tinham taxa de baixas de 10-15%, 2-3 membros feridos ou mortos por operação, mas após refinamento de táticas e seleção mais rigorosa, substituindo membros menos competentes, taxa caiu para 3-5%, 2024-2025. Operações ficaram mais rápidas, de 45-60 minutos inicialmente para 25-35 minutos atualmente.
Grupo Sombra virou máquina de matar eficiente, denunciou o promotor. Entra, mata todos que resistem, instala controle do CV, sai, duração média, 30 minutos. Eficiência, 90% e plus. É guerra industrializada. O relacionamento entre BMW e Gardenal é hierárquico, mas colaborativo. Gardenal, gerente-geral da Zona Oeste, define estratégia, identificando quais territórios invadir, baseado em análise de custo-benefício. BMW, comandante tático, desenvolve planos operacionais, detalhando como invadir usando inteligência específica sobre defesas inimigas. Gardenal aprova ou rejeita planos, ocasionalmente rejeitando se considera risco muito alto. Comunicação é via WhatsApp criptografado, usando linguagem codificada, entrega, invasão, clientes, milicianos, mercadoria, território, reunião, tiroteio, para dificultar interceptação policial e, ocasionalmente, via reuniões presenciais, em casas seguras onde discutem operações complexas usando mapas físicos e fotos de reconhecimento. Gardenal e BMW falam diariamente, revelou investigação. Relação é profissional, não amizade. Gardenal vê BMW como ferramenta eficaz. BMW vê Gardenal como chefe que lhe dá recursos e autoridade. É simbiose corporativa. A tortura, que foi documentada em vídeo anexado à denúncia do Ministério Público, ocorreu provavelmente entre 2024 e início de 2025. Data exata não divulgada, mas investigações que geraram denúncia começaram em 2024, em local não especificado, dentro de área controlada pelo CV, provavelmente Gardenia Azul ou adjacências. Vítima era homem de idade, identidade não divulgada, acusado pelo CV de crime não especificado. Possibilidades incluem traição, roubo de droga, dinheiro do CV. Denúncia do MPRJ descreve cena com detalhes perturbadores. Vítima estava amarrada, provavelmente em cadeira ou poste impossibilitando o movimento. BMW e possivelmente outros membros do Grupo Sombra espancavam vítima, sistematicamente usando socos, chutes e potencialmente instrumentos. Investigações não especificam, mas padrão sugere uso de cabos, barras ou ferramentas. Aspecto mais chocante, BMW fazia piada do sofrimento alheio, debochando da vítima agonizante, transformando tortura de procedimento sério em espetáculo sádico, onde torturador se diverte com agonia. A transmissão ao vivo da tortura revela sistema de supervisão remota, onde Gardenal, que estava em local diferente, possivelmente dezenas de quilômetros de distância, assistia através de celular ou computador enquanto BMW trabalhava. Imagem anexada à denúncia mostra que rosto de Gardenal, vulgo Deus, é profissionalização absoluta da crueldade, denunciou psicólogo forense. Não é violência espontânea, é procedimento documentado e supervisionado. Gardenal assiste BMW torturar como gerente de fábrica, assiste operário na linha de produção, verificando se está seguindo o protocolo. É horror sistematizado. Investigações não revelaram destino final da vítima, mas padrão estatístico sugere execução após interrogatório. Taxa de sobrevivência de torturas do CV é estimada em 5%. Maioria morre durante tortura ou é executada após revelar informações. Com corpo provavelmente descartado em local remoto, enterrado, esquartejado ou deixado em área pública como aviso. A Operação Contenção deflagrada em 28 de outubro de 2025 tinha BMW como alvo prioritário, junto com Doca, Pedro Bala, Gardenal e Grandão. Mandado de prisão preventiva foi assinado pelo juiz Leonardo Rodrigues da Silva Picanso em 8 de julho de 2025, quase 4 meses antes, baseado em investigação que durou 1+ ano interceptando comunicações do CV, identificando estrutura hierárquica e documentando crimes incluindo vídeo da tortura. Operação mobilizou com 2.500 policiais, visando cumprir 100 mandados de prisão, e por 180 de busca e apreensão, focando em capturar liderança do CV, que estava reunida nos complexos da Penha e Alemão. BMW estava provavelmente presentes nos complexos no dia da operação.
Investigações indicavam reunião estratégica da cúpula, convocando gerentes de múltiplos estados. Recebeu alerta às aproximadamente 4:05 sintomas de informante infiltrado, dizendo operação hoje 6 horas mais de 2.000 policiais. E tinha 3 opções. 1. Render-se, suicídio, BMW tem histórico de torturas que gerariam prisão perpétua. 2. Fugir imediatamente para a mata, arriscado, mas possível. Escolheu opção 2 junto com o resto da liderança. A fuga de BMW ocorreu provavelmente entre 5:30 e 6:30, entre alerta e início dos confrontos principais, usando rotas pré-estabelecidas pela Serra da Misericórdia. Liderança do CV mantém planos de evacuação atualizados, incluindo a. múltiplas rotas de fuga pela mata, conectando Penha Alemão a outras comunidades. B. Casas seguras em áreas neutras onde podem se esconder. C. Veículos pré-posicionados com placas clonadas. D. Dinheiro em espécie para subornos ou despesas emergenciais. BMW provavelmente evacuou junto com Gardenal, seu superior direto, seguindo rota similar. Desceram serra pela encosta oposta aos confrontos, chegando a veículos estacionados em bairros adjacentes. Transferiram-se rapidamente, dispersando para esconderijos separados, reduzindo o risco de captura simultânea. E às 12h, quando confrontos principais terminaram, já estavam seguros, a 20 e 40 quilômetros de distância. Enquanto isso, 117 soldados rasos morreram, defendendo posições que liderança ordenou manter para criar tempo de fuga, incluindo membros do Grupo Sombra que BMW comandava, mas abandonou para salvar própria vida. Juan BMW permanece, foragido até 31 de outubro de 2025, 3 dias após a operação, com paradeiro desconhecido, mas investigações sugerem está escondido em Zona Oeste, área que controla, tem dezenas de casas seguras, população local que pode protegê-lo por medo ou lealdade, ou possivelmente fora do Rio temporariamente, Baixada Fluminense, interior do estado, ou até outro estado, aguardando redução da pressão policial para retornar. Diferentemente de DOCA, que tem recompensa de quid e 100 mil se usar, BMW não tem valor específico oferecido, provavelmente porque autoridades priorizam captura de líderes máximos, Tier 1, considerando gerentes operacionais, Tier 3, menos importantes, apesar de serem igualmente perigosos. É erro estratégico, argumentou o promotor. BMW comanda a unidade que matou dezenas durante a Guerra de Jacarepaguá. Capturá-lo desarticularia Grupo Sombra significativamente. Mas foco está em DOCA, porque é líder simbólico. Grupo Sombra continua operando-se sob comando de BMW, coordenando remotamente via celular criptografado. Tenentes, subcomandantes, assumiram operações táticas diárias mantendo invasões, torturas, execuções, mas decisões estratégicas, quais territórios atacar, quando recuar, como responder a retaliações, ainda são tomadas por BMW, que lidera à distância como CEO em exílio, coordenando a empresa. Entre 28 e 31 de outubro, foram registrados pelo menos 2 confrontos. Em Jacarepaguá, entre CV e milícias, confirmando que guerra continua independente de BMW estar foragido. Estrutura que ele construiu é resiliente o suficiente para funcionar sem presença física dele. CV é máquina, confirmou o delegado. BMW criou processos, treinou subordinados, estabeleceu protocolos. Mesmo escondido pode coordenar via WhatsApp. E se for capturado ou morto, CV promove tenente para comandante. Estrutura não depende de indivíduo. A substituição potencial de BMW caso seja capturado, morto, já está provavelmente definida. Um dos tenentes do Grupo Sombra, identidades não divulgadas, mas investigações sugerem a 3 e 4 subcomandantes, será promovido assumindo comando total, herdando responsabilidades de gerenciar Gardenia Azul, coordenar invasões, treinar soldados e reportar a Gardenal. Transição será suave, porque tenentes já conhecem operações, têm relacionamento com Gardenal e foram treinados pessoalmente por BMW para eventualmente substituí-lo. Matar-prender BMW é inútil estrategicamente a longo prazo, admitiu o investigador.
Resolve problema imediato, mas CV promove próximo. Para realmente desarticular Grupo Sombra, precisaria capturar BMW, Plais, todos tenentes Plamais Gardenal, simultaneamente quebrando cadeia de comando. E mesmo assim, CV poderia reconstruir em 6-12 meses. Juan BMW. Breno Malta Ramos permanece foragido até hoje, 31/10/2025, coordenando o Grupo Sombra remotamente, enquanto guerra em Jacarepaguá continua matando semanalmente. Tem idade não divulgada, estimada 28-36 anos, comanda a unidade de operações especiais do CV, especializada em invasões, torturas, execuções. Foi filmado, torturando vítima, enquanto fazia piada do sofrimento alheio, com transmissão ao vivo para Gardenal supervisionar. Gerencia território lucrativo de Gardênia Azul, conquistado em guerra que matou dezenas. Tem autonomia financeira para movimentar centenas de milhares. Usa empresas de fachada para lavar dinheiro. Não há redenção, não há justiça, não há captura. Há apenas impunidade onde comandante de unidade de tortura continua operando enquanto o Estado falha. E enquanto escrevo isso, BMW está em algum lugar enviando ordem via WhatsApp para a próxima invasão, onde mais pessoas morrerão.